Para você que está sofrendo com moscas, formigas, baratas, cupins e outras pragas que incomodam sua casa ou seu comércio, colocando sua saúde e a da sua família em risco, agora você tem uma solução prática e eficaz. Gota Letal, um multi-inseticida que vai resolver todos esses problemas. Não sofra mais, ligue e peça já o seu. Entregue em toda Minas Gerais. 31 99366 5415. Repetindo, 31 99366 5415. Olá, seja bem-vindo aqui ao Pitanguense do Dia, podcast que conta histórias de pitanguenses que se destacam não só pelo que fazem ou pelo patrimônio que construíram, mas também pelas pessoas que são. E nesse episódio de hoje eu converso com a advogada Júnia Faria Soares, ela que nasceu em Pitangui no dia 11 de junho de 1985. Júnia, bem-vinda aqui ao Pitanguense do Dia. Muito obrigado, primeiramente, por aceitar o convite para ser a nossa entrevistada, a primeira agora em som e imagem. Eu que agradeço, fico muito feliz assim, com o convite de estar participando assim, na estreia ainda, né? Que é uma estreia, né? Porque além de ser o podcast, ainda vou participar do vídeo, fico muito feliz aqui, estou encantada com o espaço aqui de vocês e vamos lá para ver o que me reserva aqui dessa conversa. Com certeza, é um bate-papo, né? É. E a gente já tem aqui o costume, Júnior, de começar esse podcast sempre perguntando assim no jeitinho bem mineiro, né? Você é filha de quem? Uai, você não sabe, não? Eu sei. Conta para nossa vasta audiência. Então, eu sou filha da Cida, né, mais conhecida aqui como Cida, neta da Aparecido do Legar e do Nego. E seu pai? No meu pai, eu não tive contato com meu pai biológico, então a minha família de referência é a minha família materna. Tá certíssimo, é isso aí, né? Que foi muito bem criado. Eu sei da sua longa história. Com certeza, me orgulho muito dela. Beleza, a gente vai falar dela. Inclusive, quero começar por essa parte. Onde foi a fase da sua primeira infância? Quais lembranças que você pode compartilhar com a gente daquele período? Poxa vida, menina, eu sou pé vermelho, né? Para quem é de Pitangui sabe que o pé vermelho é a pessoa lá do Chapadão, exatamente, é isso aí, passei no teste. Na infância a gente até ficava bravo, né? Chateado, o pessoal falava, pé vermelho, pé de pombo. Mas eu tenho muitas lembranças boas ali do Chapadão, é um lugar que eu gosto bastante. Né? A minha família foi criada ali, né? Assim, quando a minha avó mudou para Pitangui, então ela construiu ali a primeira casa do bairro ali, era campo de aviação ainda, né? Tinha só a baquiara, pasto ali, o pessoal colocava lá os bichos para pastar, cabrito, cavalo. Então, minha avó foi uma das precursoras ali, construiu a casa dela ali. E aí, com isso, os filhos também foram construindo suas casas ali no Chapadão. Então, a minha família hoje, né, está concentrada ali no Chapadão. E é de lá que eu carrego as minhas memórias da infância, as minhas memórias afetivas, que são muitas. Eu assisti, né, eu ouvi um podcast que você gravou, da pessoa falar, eu não lembro quase nada da minha infância. Acho que alguém falou algo assim. E isso é impressionante, porque eu lembro muita coisa. E às vezes eu até pergunto assim para a avó, para tio, sobre essas lembranças, porque eu fico assim, será que eu estou me sabotando? E às vezes eu criando memórias, porque assim, são coisas muito, muito passadas e eu consigo lembrar. Então eu acho muito bacana, eu gosto muito assim de relembrar, né? Tem lógico que todas as trajetórias têm os momentos difíceis, mas tem os momentos muito felizes também. E na fase adulta, né, no amadurecimento, nós aprendemos a valorizar ainda mais os momentos difíceis. É o que fica mais bonito na nossa história ainda. Isso aí. Você falou que quando começaram lá no Chapadão, né, sua família construiu a casinha, era tudo mato, né? Que nem aquele meme. Quando chegamos aqui era tudo mato. Era assim, né? Eu lembro, na minha infância, eu lembro ainda do final ali do hoje que nem é o final mais, né? Porque depois da casa da minha avó ali já construíram o bairro São Judas, então cresceu bastante ali no Chapadão ainda. Mas eu falava literalmente, eu moro lá no final do Chapadão. Então, assim, eu lembro
da baquiara mesmo, assim, muito mato, bicho pastando, eu lembro assim, tinha muito cabrito ali no final, o pessoal criava cabrito, cavalo, e aí depois a gente vai percebendo, assim, eles vão loteando, né, vão construindo ali, então você vai perdendo um pouquinho aquela referência, né, e as pessoas, infelizmente, assim, aquelas pessoas que a gente conviveu, as pessoas mais velhas vão indo embora, então vão chegando pessoas novas, mas ali era tudo mato mesmo, uma parte lá, assim, hoje que inclusive virou aterramento, mas assim, era aqueles buracos que a menina entrava para procurar pedrinha, tinha nascente de água ali, era um lugar muito, muito bonito, muito gostoso, assim, de viver na infância. Eu gostei bastante de ter crescido lá no Chapadão. Eu acho interessante que você citou que lá era um campo de aviação, e era mesmo, né? Interessante que Isso, Pitangui já teve aeroporto. Eu não tenho essa memória legal do campo, mas a minha avó tem, né? Então, hoje o que eu falo nesse sentido é com base das memórias dela que ela passa para mim, né? Sim. Então, a parte são da minha memória, mas parte também são da memória da minha família, que estava lá e viu muita coisa também acontecer. Eu sei também que você tem um pezinho também numa origem indígena, não é? Conta pra gente. Eu tenho a minha família materna, né, por parte do meu avô, é afro-indígena. Meu avô era ali da região de Leandro Ferreira, né, ali, Leandro Ferreira, Conceição do Pará, de um local chamado Água Suja ali. Uhum. Então, assim, nós não temos tanta referência em termos documentais e históricos, porque, inclusive, nós temos um acervo histórico nesse sentido, eu acredito assim, empobrecido, né? Então, a gente fica numa parte, pelo menos a nível de pesquisa, nós não temos muita coisa para pesquisar nesse sentido, pelo menos aqui na nossa cidade, níveis estatísticos, enfim, documental mesmo. Então, eu tenho ainda, o que eu fui tendo ao longo desse tempo foi as memórias, né, daquelas pessoas que ainda viveram aqueles tempos mais longínquos e que tinham histórias para contar, e aí eu passei por um processo de pesquisa familiar, que eu ainda estou nele, mas eu fiquei assim, uns 10 anos pesquisando, né, a história da minha família, tanto em entrevistas, quanto buscando documentação, e pessoas com documento de tal pessoa, em pesquisas em acervos particulares mesmo, para conseguir entender mais um pouquinho a história da minha família. Então, eu me orgulho muito dessas raízes ancestrais assim que a minha família tem, afro-indígena. A minha avó Esther Úrsula, era indígena ali dessa região, né? Então, o meu avô vem dessa, né? O pai dele era negro, né? Ela é indígena, e aí vem a nossa origem. Legal demais. Esse trabalho de genealogia que você fez por conta própria, né, ao longo desses 10 anos, incluiu, por exemplo, uma visita aos arquivos de Pitangui, aos documentos da cidade? Pouco, porque a gente não encontra muita coisa, né, nesse sentido. Então, eu fiz, sim, né, tive a ajuda de pessoas que trabalham com isso, né, que me ajudaram também a contar um pouco das histórias, assim, mas foi muita pesquisa documental mesmo. Primeiro foi de boca a boca, né? Começou eu tentando recuperar essas memórias de pessoas mais velhas, porque isso vai se perdendo, né? Então, eu senti a importância de eu conseguir resgatar isso e, assim, abrindo um parênteses aí no que você falou, que você começa com uma pergunta muito bacana, que é típica do mineiro, né? Você é filho de quem? Isso. E eu sempre disse assim, lógico, espero que seja uma crítica construtiva, né, aqui para a nossa cidade. Mas eu via isso em outros lugares de Minas, e eu gosto muito do nosso estado, eu me orgulho muito de ser mineira, na verdade, eu falo que eu sou geraizeira, né? Boa! Então eu me orgulho muito e eu gosto muito, assim, do estado de Minas. Então sempre que eu posso, eu estou ali nessas cidades do interior e tal. E eu sempre vi essa pergunta, você é filho de quem nesses outros lugares, para te identificar. Para te identificar, para poder iniciar uma conversa, para poder fazer um começo de bate-papo. E na minha infância, porque eu estou falando assim de memórias que são minhas, eu sempre vi essa pergunta aqui na nossa cidade como forma de exclusão. Porque ela nem é feita, você é filho de quem ou você é filho de quem. É assim, você é do povo de quem? Qual que é a sua família? Então, eu na adolescência, eu passei assim, por esse momento assim, de conflito de identificação, sabe? E às vezes a associação, o seu sobrenome é por causa do povo de tal pessoa, que já às vezes era uma pessoa mais conhecida, e aí eu falava assim, poxa vida,
não, meu povo é esse povo aqui, e eu precisava para mim, para minha, né, para minha descendência, minha filha, meus sobrinhos, a minha família, eu queria muito dar origem para o meu povo. Então, foi daí que veio essa vontade de estudar a história da minha família e me aprofundar nisso. Acredito que os nossos acervos nesse sentido aqui são pobres ainda, né? Aqui se fala muito de bandeirantes, mas ninguém preocupa em falar antes deles. Exatamente, muito bem, ótima observação. E falando nisso, como que você, na época da sua infância em Pitangui, como que você reagia justamente a essas perguntas que te faziam sobre a sua origem com relação à sua parte paterna, né? Que você disse que você foi criada pela sua família materna. Como que você lidava com isso nessa época, as perguntas com relação ao sobrenome da família de seu pai? Poxa vida, na infância, acho que quando você é criança e quando você entra para a adolescência, a gente está desenvolvendo assim a maturidade, né? Então, quando faziam esse tipo de pergunta para mim, vamos falar nem da infância, assim, porque acho que na infância a criança sempre releva alguma coisa, mas na adolescência eu lembro que foram momentos que marcava mais, então eu sentia muitas vezes assim, até envergonhada, sabe? O que eu posso falar hoje assim era aquele sentimento de vergonha. Mas como que eu vou falar que eu não tenho pai? Então, hoje eu percebo, quando eu olho para trás, eu tenho vergonha das vezes que eu senti vergonha. Porque ninguém deve se envergonhar daquilo que é. Então, eu acredito assim que falar disso é importante também para as pessoas que vivem a mesma situação. E isso foi durante um tempo, assim, na fase da adolescência até o início da juventude ali, para que depois eu conseguisse perceber que eu só era quem eu era devido a uma história que eu tinha. Que se era por um pai presente ou um pai ausente, mas é um pai que existe. E se ele não existe fisicamente, ele existe em mim. Né? Então, eu tenho parte dessa família biológica que está em mim. Então, você até deve ter notado que você falou, eu não convivi com meu pai biológico, mas eu não falo que eu não tenho. Exatamente, isso aí, muito bem. E com relação à linha férrea... Deixa eu te contar uma história. Essas páginas de história. Por favor. Teve uma vez, eu achei tão engraçado, assim, eu já estava... Acho que eu tinha o quê? Acho que eu estava com uns... Vitória estava bem pequena, acho que eu estava assim com uns 27 anos, 25, sei lá. E eu fui fazer um cadastro na prefeitura. E acho que quando começou aquela coisa de fazer a carteirinha de saúde, que tinha que ter uma carteirinha do SUS e tal e tal. E 25, não, peraí, nem sei, porque já tem 14 anos que eu sou advogada, que eu estou na advocacia, então tem mais. Cartão do SUS, né? Eu sei que eu estava na faculdade, não vou lembrar, mas eu estava na faculdade, eu não tinha me formado ainda, não estava exercendo a profissão, estava naquele auge da faculdade ainda que você acha que você é super-herói, né? Estou fazendo direito, tal. Então, por isso que eu estou lembrando, eu não tinha saído da faculdade ainda. E eu fui fazer essa carteirinha do SUS, eu precisava de umas vacinas. A Vitória era bem pequena, e acho que ela estava com 1 aninho, 2 aninhos. Eu precisava de levar para tomar vacina e tal e tal. E aí eu fui, tinha que ir lá na prefeitura fazer a carteirinha. Aí eu cheguei para fazer a carteirinha, com os documentos dela, tal, o pessoal lá de casa. E aí a menina falou comigo assim, mas qual que é o nome? E esse é o nome do seu pai? E eu falei assim, não. Aí eu ainda, acho que nesse período eu ainda respondia, assim, não tem pai, não. Sabe? Eu ainda não tinha essa visão, né, do pertencimento em relação à família do pai biológico. E eu falei, eu não tenho pai, não. Aí a pessoa que me atendeu lá no departamento falou assim, mas você precisa de colocar aqui no seu cadastro. Aí eu falei assim, poxa, mas eu não tenho. Fala o nome de alguém aí, de um tio, do seu avô, de alguém, inventa um pai aí para colocar aqui. E eu sei que eu fiquei tão chateada com isso, que eu pensei assim, poxa vida, mas eu não tenho pai, você nem ninguém. É porque tem que colocar, o sistema não aceita. E aí eu estava naquele auge da faculdade, né? Aí eu peguei e falei assim, chama o assessor jurídico lá. Porque constitucionalmente eu sabia o que eu estava falando de Constituição. Boa. Mas eu sei, acho que isso foi uma forma, assim, um gatilho também. Que depois disso eu comecei a refletir melhor também a forma com que às vezes a gente aborda as pessoas sobre esse sentido, sabe? Exatamente. E naquele momento aquilo ali mexeu muito comigo, inventa um pai, eu falei, poxa vida, inventa um pai. Então você falou isso aí da juventude, né, da adolescência, eu lembrei desse caso aqui. Sim, agora eu tô curioso para saber como que terminou a história. O assessor jurídico foi lá, a moça minha carteirinha saiu plastificada.
Não precisou, normalmente saía impressa, né? Mas nesse dia saiu até plastificado. Coisa boa, então tá resolvido, né? O sistema funcionou. Coisa boa. E sem colocar o nome do pai. Não precisou inventar ninguém. Nome de um tio. Precisou, não. Nada, né? Falando em origens, recentemente eu assisti um documentário que foi patrocinado, produzido pela Prefeitura também de Pitangui, sobre a linha férrea. Aí, para a qual você foi entrevistada. Então, gostaria que você contasse também aqui o que você tem a nos dizer sobre essa parte da sua família que tem um pouco de história, né, relacionada à linha férrea. Até esse documentário que teve, o sentido foi mais de falar a questão da origem mesmo da minha família, foi mais a questão da ancestralidade mesmo. Então, eu fiz uma contribuição ali, uma pequena contribuição, falei um pouquinho sobre essa história do meu avô ali, né, e memórias, assim, eu tenho memórias do meu avô faleceu, ia fazer 19 anos, então, assim, infelizmente eu não pude conviver o que eu precisava e o que eu gostaria de ter convivido com ele, mas a contribuição que ele deixou para mim em termos de caráter, de hombridade, é gigantesca, né? Então, meu avô sempre é referência para mim nos meus propósitos, assim. Acho que foi no trabalho árduo dele, no trabalho braçal dele, que eu me inspirei para seguir a minha vida e fazer diferente, sabe? Então, eu participei nesse sentido mesmo. E eu tenho meu outro avô, né? É até engraçado porque eu falo assim, Aparecida do Legário, mas eu sou neta do Nego. Porque o Nego, que é o meu avô Vicente, foi o primeiro marido da minha avó, Aparecida, que é conhecida como Aparecida do Legário, que é meu avô. E quando minha avó casou com o vô Legário, eu não tinha nem nascido ainda, então foram os dois, assim, a referência que eu tenho. O meu vô Legário é vivo, graças a Deus, e os dois, ele ainda tem muita coisa para contar, sabe? Eu falo, assim, que seria muito interessante conversar com ele num podcast, só que ele é gago. Não tem problema. Aí fica o espaço, fica o convite. Tem que ter um pouquinho de paciência, mas ele tem muita história bacana. E meu avô, o que eu até lembro de falar no documentário, é que o meu avô, ele picou muita lenha para abastecer ali, né, as caldeiras ali do início ali da estação, a família do meu avô picou muita lenha. Mas eu não tenho histórias, e a minha própria avó fala, o meu avô não andou de trem. Porque a condição financeira era muito baixa, sabe? Então, meu avô caminhou muito, meu avô andou muito a pé por essas estradas aí que liga Pitangui, Velho do Taipa, Leandro Ferreira, caminho de Bom Despacho, né? A família do pai dele um tempo foi morar em Bom Despacho ali, que também tem outra história bacana, né? Na questão da linha férrea. Então, a minha participação foi nesse sentido, assim, de falar um pouquinho dessas experiências aí do meu avô, né? E contar um pouquinho das histórias que eles contavam para mim, porque eu mesmo não participei desse momento da história. E a Cristina, né, que é a curadora de lá, a Cristina, queridíssima Cristina. Isso, de Velho da Taipa. A Cristina é minha prima. Olha, não sabia. A Cristina a mãe da Cristina, é irmã da minha bisavó. Logo, a Cristina é prima do meu avô. Que legal. E aí ela se torna também a minha prima. Então, foi bacana participar esse pouquinho disso e ver essa homenagem para ela também, né? E isso foi muito importante, porque acabou sendo uma homenagem também para minha família. Eu gostei muito, o documentário ficou muito bom, sua contribuição foi achei ótima. Lindo, eu achei lindo também. Vi lá e chorei, assim, a gente lembra das Eu assisti várias vezes porque passou na Mostra de Cinema de Pitangui, e eu trabalhei na produção da Mostra de Cinema junto com a Tina Barcelos. Ficou fantástico. Assisti algumas vezes. O pessoal teve comigo no espaço que eu tenho, com essas coisas de falar de história de família, eu construí, assim, entre aspas, né, um museu meu. Legal. Então, eu tenho um espaço onde eu faço esse acervo, né, de peças e documentos, assim, que eu acho importante da minha família. O pessoal esteve lá e foi muito bacana, eu gostei muito. Reparei mesmo que o cenário estava bem, assim, né, remetendo ao assunto que você estava falando, né, decoração. Lá é um cantinho especial que eu tenho para mim, assim, quando eu quero me conectar com a minha família, com as minhas origens e lembrar quem eu sou, aí eu gosto de estar naquele lugar. Muito bem. Falando ainda agora nas suas origens, eu sei que você é uma pessoa muito estudiosa, imagino que quando você era lá uma criancinha já na primeira escola que você estudou,
você já tinha talento, vocação para os estudos, né? Então, conta pra gente, onde que foi esse período seu da infância, a primeira escola que você estudou? Eu sempre gostei de estudar. Eu gosto de estudar até hoje, assim, sempre tive foco, assim, realmente nessas coisas do estudo, de conhecer coisas novas, enfim. E a minha infância toda eu estudei ali no Chapadão mesmo. Eu estudei, meu período maior foi ali na Padre Joaquim, né, na escola do Chapadão. Estudei um tempo no Lima Guimarães, quando ainda era colégio técnico, né, que tinha o técnico em contabilidade no Lima. Foi onde eu concluí o ensino médio, né, e mudei para o Lima porque eu precisava de trabalhar e aí não tinha na Padre Joaquim o curso à noite. E aí a minha mãe falou, não, tem que trabalhar, então passei para estudar à noite para poder trabalhar, para ajudar em casa, né, nas despesas de casa. Então foi quando eu fiz essa transição de uma escola para outra. Mas gostei, me dei bem nas duas escolas, tenho lembranças muito boas das duas. Na infância eu estava mais ali, né, fiquei mais ali no Padre Joaquim, no Chapadão, os professores ali, Dona Zeni foi minha professora de ciência, tio William foi professor de geografia, Fátima Brandão, Luci. Então, hoje acho que eles já estão aposentados, né, da vida acadêmica aí, mas foram lembranças muito boas. Acho que eu fui boa aluna. Assim, as minhas irmãs falam que sempre quando elas estavam na escola, e esses professores que tinham dado aula para mim, que chegou um momento da aula para elas ficavam com raiva, porque eles falavam assim, não acredito que você é irmã da Júnia. Aí ela contava e eu ficava toda, e elas ficavam com raiva, porque eu não sei para que tá me comparando, aí eu ficava me achando, né? Eu falava assim, então os professores devem ser que gostavam de mim. Sim, aposto que sim. Quais as suas matérias preferidas naquela época? Sempre gostei muito de história. É claro. Sempre gostei Ainda muito de reflete história, isso. gostava muito de português, não era boa em matemática. Apesar de, eles falam assim, advogado não faz conta, gente, advogado trabalha muito com cálculo, eu particularmente trabalho muito com cálculo, hoje eu sou calculista também, né? Então, mas naquele período da escola lá, não eram as minhas notas em matemática, não eram as melhores, não. Então, mas gostava muito de história, a parte de humanas, ela sempre foi mais forte, assim, então acho que eram as matérias que eu me identificava mais. Que legal. E quando chegou ali aquele momento decisivo para todo aluno do ensino médio de decidir que rumo profissional seguir, como que foi aquele período para você? Menina, eu já sabia que eu queria ser desde muito pequena, assim. Assim, só foram vários episódios, sabe? Eu perdi um tio na infância, que era... Realmente, esse tio meu, ele era a minha referência paterna. E depois eu fui descobrir que acho que nem era paterno, ele até exercia um papel até muito materno, sabe? Aquele cuidado, então ele meio que competia com a minha mãe ali naquele cuidado materno. E aí eu perdi esse tio de uma forma muito, muito bruta, muito drástica, meu tio foi assassinado, e foi assassinado por uma pessoa que convivia dentro da casa da minha avó, que chamava ele de irmão, que chamava minha avó de mãe, então foi um crime passional, foi uma coisa que mexeu muito com a minha família, com a história da minha família, a minha avó hoje fala e chora, perdeu um filho e tal, e por causa das circunstâncias, né? Pode falar, foi um crime passional, né? Por causa de ciúmes, enfim, de namoradas, enfim. E eu era muito nova, né? Muito jovem, muito criança, e eu queria entender o porquê daquilo, e ninguém falava, né? Falava assim, entre os adultos, mas isso não é coisa de criança. Então eu não entendia muito bem o porquê que aquilo estava acontecendo. Mas eu lembro, e tanto eu te falando que a minha memória é boa, né? Sim. Que às vezes eu pergunto até, será que eu tô lembrando de alguma coisa que eu tô inventando aqui? Eu vou lá, pergunto minha avó, minha tia, minha mãe. Boa. E aí eu lembro da minha avó, que ela teve muita dificuldade, por quê? Porque é uma ação, né, penal na época, a competência ali era do Ministério Público, mas ela queria ter um advogado, assistente de acusação, para correr atrás, porque a pessoa tinha foragido, era aquela situação toda. E era muito difícil, a minha avó não conseguia aquilo, sabe? E aí eu lembro de falar da questão de dificuldade financeira, que para ter aquele assistente ela tinha que pagar e não tinha o dinheiro para pagar, e a minha avó ia atrás, ficava atrás de político, ficava atrás para tentar aquele sentimento da mãe ali de justiça em relação ao filho, e ela só parou assim quando ela conseguiu alguma coisa. E eu acho que foi naquele momento que eu coloquei na minha cabeça que eu precisava de ser advogada.
Para ajudar. Sim. Não me tornei Não advogado mas criminalista, mas acho que naquele momento entranhou assim na minha cabeça que ser advogado seria importante. Seria importante para ajudar as pessoas naquela mesma situação, que o advogado teria um papel fundamental que ajudaria as pessoas nesse sentido. Então, desde muito nova, eu quando falava assim, o que você quer ser quando você crescer? Eu falava que eu queria ser advogado, eu queria ser advogado. Depois a vida vai tomando outros caminhos, você vai estudando e tudo, vão te falando outras coisas. E aí minha mãe foi trabalhar na casa de um advogado aqui de Pitangui, e ela me levava com ela. E eu já tinha aquilo ali de ser advogada, porque eu via aquilo ali, eu queria aquele sentimento de justiça ali do meu tio. E a minha mãe foi trabalhar na casa desse advogado, e esse advogado tinha um quarto da casa dele, onde ele tinha uma pequena biblioteca ali, e ele atendia alguns clientes ali, se ele chegava na porta ali, ele atendia, mas ele tinha um escritório também. E aí, nesse dia, eu estava na casa dele, chamado no interfone, e eu estava ali, acho que com uns 10 anos. E aí, a pessoa falou assim, eu posso falar com o doutor? E aí, eu chamei ele mandou entrar, a pessoa entrou, e aí eu achei aquilo tão bonito, sabe? Eu olhei assim, porque eu vi o formato da profissão. Até então, eu queria, mas eu não tinha visto o formato da profissão. E aí, eu vi o formato da profissão, falei assim, eu acho que é isso que eu quero ser. Sim. E aí, fui até a questão do ensino médio, depois eu convivi com um professor, eu tenho muito carinho por ele, até gostaria de vê-lo novamente. Já até falei isso, assim, gente, eu quero pegar e ir lá fazer uma visita para ele, para ver como que ele tá, nem sei se ele vai lembrar, mas eu lembro dele com muito carinho, que é o professor Mozart, de Onça, de Onça de Pitangui. O professor Mozart deu aula de uma matéria no Lima Guimarães, e quando eu entrei, que eles falaram assim, o professor Mozart, ele dava aula de OTC, que era Organização Técnicas Comerciais, porque o curso era um curso técnico, mas falaram que ele era advogado. E aí eu, poxa vida, eu vou prestar atenção nesse professor, porque ele é advogado, ele é algo que eu quero me tornar. E eu lembro que eu cheguei para ele, aí eu estava ali com, acho que uns 15 anos, e eu falei, professor, é difícil ser advogado? E aí ele falou comigo da dificuldade, assim, da questão árdua da profissão. A advocacia é uma profissão árdua, ou termo. Eu falei, não, eu quero saber se é difícil eu entrar. Boa. Aí ele falou assim, não, para você não é difícil, não. Aí você quer? Eu falei, quero. Não, você vai ser. E aí passou uma semana que ele veio e me deu uma primeira Constituição Federal, que eu tenho até hoje. Ele me deu um livrinho da Constituição, eu me achei. Depois daquele dia eu me tornei advogada lá no ensino, no ensino médio. Aí foi questão de concluir e fazer a faculdade, mas eu sempre quis. Sensacional. Falando nisso, a sua faculdade foi qual? Onde? Eu estudei na Faculdade Para de Minas. Ah, sim, a FAPAM, não é isso? Eu estudei na FAPAM. Imagino que, sim, claro, você deve ter tido desafios, dificuldades pelo caminho, mas, no geral, muito fácil, né? Até pelo interesse já há muito mais tempo pela profissão. Os olhinhos já brilhavam desde sempre. Né? Já brilhavam, eu sempre tive vontade, eu sempre tive outros potenciais, outros sonhos em potenciais em relação ao estudo, mas a vida, essa dificuldade financeira mesmo, né? Era difícil falar de morar fora, ou de estudar em outro lugar, de estudar em outra faculdade. Então, depois que eu me formei no ensino médio, aí fiz o técnico, eu fiz o técnico em contabilidade, foi um período que a gente fazia as provas, né, para pegar a carteira de contabilidade, então eu fiz, e aí meus primeiros passos profissionais, né, quando eu comecei a trabalhar, eu fui para a iniciativa privada e trabalhar nas empresas, foi nessa área contábil, né, mas eu já sabendo que eu queria entrar para a advocacia, mas para entrar para a advocacia eu tinha que trabalhar para poder pagar o meu curso, então, porque eu não pude, naquele primeiro momento, sair, já entrar direto para uma faculdade, por causa daquelas condições da época. Então, quando eu entrei, por questão de logística e por ser mais próximo, eu optei ali pela Faculdade Para de Minas. Era uma faculdade que, quando eu entrei, estava sendo muito bem falada no curso de Direito, assim como é até hoje. E gostei muito também da minha trajetória lá na FAPAM, tive excelentes professores lá, os quais também, assim, a minha vida acadêmica, eu sempre lembro dos professores, realmente, assim, com muito carinho. Aí, nesse período todo da faculdade, você chegou a trabalhar em Pará de Minas ou você estava naquele bate-volta diário, de estudante? Eu bate-volta de estudante. Eu comecei a trabalhar muito cedo, muito jovem. Eu comecei a trabalhar com 8 anos de idade, eu comecei a trabalhar com a minha mãe. Né? Então, assim, já saía para trabalhar com a minha mãe trabalhava na casa de família,
um período ela foi doméstica, fazia os serviços diários, depois ela fazia limpeza, né, em prédios, serviço de condomínio. Então, eu comecei indo com ela, então já ia com ela, já tinha aquela responsabilidade de levantar cedo, ir trabalhar com ela. Depois, comecei a trabalhar sozinha, indo para as casas de família com babá, fazendo serviço de babá, e ali já tornava a empregada também, já fazia outras coisas, então sempre trabalhei. E aí, com 14 anos, eu fui fazer um estágio na Caixa. Na época tinha uma seleção na escola, sabe? Eles buscavam os alunos lá por nota, enfim, tal. Eu fui fazer esse estágio na Caixa. Eu fiquei na Caixa 3 anos. O pessoal lembra de mim até hoje, fala, você é lá da Caixa. E eu me sinto jovem, né? Porque tá todo mundo lembrando de mim, quando eu tinha 15 anos lá na Caixa. Legal. E eu fiz esse estágio na Caixa. E dali eu fui entrando para a iniciativa privada. Então, eu trabalhei muitos anos na Forno de Minas. É a Forno de Minas que é Laticínios Condessa, né? Aqui em Conceição do Pará. Trabalhei muito tempo lá. E lá eu construí assim, uma carreira profissional bacana, sabe? A empresa também que aprendi bastante. E entrei para trabalhar assim, nessa área contábil. E ali também fui trabalhar na área de pessoas, gestão de pessoas, recursos humanos. Aí trabalhei na área voltada para a gestão de empregados, enfim. E aí depois, eu já estava estudando, entrei para a faculdade, comecei a estudar, continuei na Forno de Minas. Depois eu dei uma parada um tempinho, fui fazer alguns estágios aí já na época de graduação. E depois, antes de eu começar a minha lida aqui no meu escritório, eu trabalhei na mineração turmalina, que é do Grupo Jaguar. Sim. Eu fiquei lá um tempo também, ficava na área jurídica. E aí depois eu falei, agora está na hora de eu caminhar com os meus próprios pés. E aí, como foi essa caminhada? Difícil, mas muito compensadora, muito, muito bom. É muito bom ver você conseguindo dar os seus passos, né? Eu tive oportunidades depois de ir para alguns lugares, assim, para trabalhar em outras empresas que me chamou. Eu tive oportunidade até para ir para fora, até do estado de Minas. Mas na época eu queria, sabe? Eu queria me desenvolver, assim. Eu queria ver eu mesmo. Porque você está na empresa, assim, querendo ou não, a gente até não acha isso quando está lá. Mas você é só um topinho de uma base toda que existe. É verdade. Né? Então, não adianta você achar aquela ali, você não é insubstituível ali. Né? Existe toda uma base, existe toda uma cadeia de produção, existe tudo ali para te sustentar ali dentro daquela atividade. E eu acho que ir trabalhar, né, na minha própria iniciativa também me deu esse olhar amplo dessas duas, né, visão ali, de estar ali como empregado, mas depois também tentar ir trabalhar para mim, investir no meu negócio. Então, foi recompensador. Hoje, não voltaria para a iniciativa privada nesse aspecto, porque para mim, hoje, eu estou realizada, assim, profissionalmente. A advocacia também me traz várias possibilidades que não é advogar, né? Você sabe, trabalhei lecionando também, né? Em matérias correlatas aí ao direito. Não gosto bastante de trabalhar também questão de artigo científico. Então, meus olhinhos brilham até hoje pela advocacia. O dia que eu tô com raiva, todo dia eu falo assim, pode falar palavrão aqui? Não, né? Mas sempre eu falo assim, eu vou largar essa bosta desse trem tipo, eu tô com raiva. Mas aí depois eu já volto para atrás e eu gosto disso aqui. Isso aí, é um papo, né? E como que foi assim, o período que você abriu o seu escritório? Deixou de trabalhar na iniciativa privada? Eu sei que você também tem um pezinho em Ouro Preto, acho que não dá para falar, inclusive, embora você seja, claro, pitanguense, não tem como falar de Júnia sem falar de Ouro Preto, né? Conta pra gente agora. Vida, não sei se tem. Tem. Eu acho que porque o pessoal... Eu gosto bastante de Ouro Preto também. Eu acho que Ouro Preto me conecta com essa parte de cultura, história e ancestralidade que eu gosto tanto. E eu sinto falta aqui na nossa cidade. Então, eu acredito que a nossa cidade poderia ter movimentos culturais mais sólidos, mais fortes, e que eu vejo isso construído em outras cidades, né? Que tenha o mesmo conteúdo histórico, o mesmo acervo. Exato. Então, eu vejo que... Eu sinto que falta. Então, talvez por isso eu busque tanta guarida assim, no ambiente de Ouro Preto,
por sentir que isso conecta, né, comigo, essa questão da... Já tentei desenvolver alguns trabalhos aqui em Pitangui, voltado para essa área de cultura, assim, que eu gosto bastante, mas assim, aí vai acontecendo outras coisas, aí é meio até bíblico, né? A gente não faz muito milagre na terra da gente, Cristo já ensina isso, então hoje eu busco para me conectar mesmo. Gostaria que aqui tivesse mais coisas, né? Eu sou aquele estilo de pitanguense, assim, eu posso falar mal da minha cidade, mas não vem ninguém falar não que eu fico brava. Exatamente. Então, assim, nós criticamos, mas nesse sentido de querer melhorias, né? E me conectei com Ouro Preto também, assim, na juventude, eu queria muito estudar na UFOP. E... lá na juventude, né? Eu queria muito estudar na UFOP, mas aí a vida não me dava as condições, né, de estudar, e eu fiquei com aquilo, mas depois acabei realizando essa vontade, eu fiz iniciação de mestrado lá, então meio que me satisfez aquele sonho ali da infância. Sim. E hoje eu fico lá para me conectar mesmo, eu gosto bastante lá, tenho as oportunidades de trabalho lá também. Isso. E sempre que eu posso, eu tô lá. E às vezes, até por isso, o pessoal faz muita conexão. Porque acontece, normalmente, quando eu tô em Ouro Preto, são os momentos que eu tenho mais de folga, né? Então, assim, às vezes é um momento mais de lazer. Aí eu pego o celular, eu tiro uma foto, eu posto, eu coloco. Aí o pessoal, você mudou para Ouro Preto? Não, gente, eu só tô com tempo agora. Boa. Eu só tô postando porque eu tô com tempo. Mas convenhamos também, a variedade, né? O leque de opções em Ouro Preto é muito maior, né? Até do que nas outras vilas do Ouro também. Não estou falando só de Pitangui. Questão histórica, é muito grande, não é? Sim, é muito grande a variedade de lugares para conhecer, para visitar lá, mesmo sendo já uma frequentadora de tanto tempo. Ouro Preto, salvo melhor juízo, acho que lá Ouro Preto acho que tem 23 distritos, então são muitos. Tem uma zona rural bem ampla, né? Também, tem festividades importantes no catálogo da cidade, né? A produção agrícola também, muita doce, cachaça, jabuticaba, enfim, mais a questão do artesanato, a cultura, a história, né? Os acervos. Então, é uma cidade rica, né? Nesse aspecto histórico. É uma cidade também que falta muita coisa ali ainda, né? E o pessoal, quem é de lá, né, sabe disso e fala, logicamente, com mais propriedade sobre isso. Mas eu gosto muito de estar lá, pessoal, prosa boa, papo bom. Né? Concordo, eu também. Não é curioso a gente pensar que são duas vilas do Ouro e tão diferentes, né, com o passar do tempo, o que sobrou para Ouro Preto, o que sobrou para Pitangui. Né? É curioso, é um pouco assim, entristece também um pouco, né? A gente gostaria de ver mais incentivo, eu acho, assim, mais incentivo. Mas eu acho que para conectar as pessoas a essa importância da história, dos movimentos culturais, tem que dar informação. E aí talvez nós pequemos um pouco nesse sentido, que falta informação. Então, eu até falei aqui no início com você, mas é a informação que ela desaliena, né? Quando nós estamos alienados a algumas circunstâncias, a gente olha com visão mais ampla. Então, felizmente, assim, às vezes a gente tem uma visão muito cosmo, né, do interior, assim, se fizer aqui não vai para frente. Eu já ouvi falar assim, aqui parece que tem uma cabeça de burro enterrado. E aí fica nisso, aí ninguém quer fazer nada e não faz nada mesmo, e fica por isso mesmo, vai passando de geração em geração. Então, eu acho que precisa realmente de movimentos, de gente falando sobre isso também, para estimular, para provocar de uma certa forma, né? Outra coisa que demorou muito em Pitangui, né, é o tombamento do centro histórico, que aconteceu. Começou a ser discutido há exatos 20 anos, mas eu lembro que 4 anos depois é que foi colocado de fato em prática, né, a efetivação do tombamento do centro histórico. O que você acha disso, dessa demora em relação às outras cidades históricas? Poderia ter sido preservada muito mais parte, principalmente de Casario, né? Interesse, né? Interesse. Total. Interesse Era o que tinha na época, é o que tem agora. Social. Econômico. A gente falar desse assunto é até meio complicado, porque a gente está falando, você fica assim, a gente não toma uma conversa que a gente vai ficar tentando polir o que fala, mas se a gente for ser sincero, um tombamento meio que maquiado, né? Porque você vai tombar, mas você avisa pro pessoal derrubar tudo antes.
Uhum. E foi praticamente o que aconteceu É. aqui. Porque eu lembro de caminhar, porque eu saía do Chapadão aqui e ia para Gameleira lá, que a minha avó é até hoje, né? Membro da Igreja Nazareno, a Igreja Evangélica Nazareno, lá pro lado da sua Pertinho da minha casa, lá, casa. pertinho da sua casa. E aí eu lembro de fazer esse caminho com a minha avó, né, para a igreja, depois ia, voltava a gente passava aqui no centro só para ver os casarão e ficava, quando eu fizer isso eu quero ficar aqui sozinha. E ficava com aquele medo dos casarão mal assombrado. Tinha uma ali naquela rua, esqueci o nome agora, que tem um prédio de Ardósia, Sei bem qual. no sentido da Rua Nova. Sim. Tinha um bem grandão lá e a gente tinha aquela coisa de ele ser mal assombrado. E aí a gente voltava da igreja, era para pegar aquele morro ali da Gameleira, vamos chamar ali da fonte. Da mina, né? Da mina, da Gameleira. Mina. Era para passar por ali e ir embora para casa. Não, mas a gente fazia escondido, porque o pessoal levava os mais velhos de Kombi para casa e nós íamos caminhando. Aí a gente fazia escondido para a mãe não saber que nós estávamos cortando o caminho, para passar na porta daquele casarão lá, só para ficar olhando e falar assim, não disse nós ficar aqui e a gente ficar aqui, dormir aqui, que é coisa de criança, né? E aí eu lembro que quando derrubou lá, foi assim, nossa, derrubou a casa, acabou o sonho de entrar dentro do casarão, né? E aí a gente vê ainda algumas coisas, igual tem a escola lá, né, que está sendo, cada dia está se perdendo aí mais. Não sei. José Vladares, né? O prédio da Maria Tangará. Então, acho que falta cobrança e interesse, né? Acho que não é só na questão de cobrar, porque cobrar, se não tiver interesse do poder público em resolver, não vai resolver. É verdade. Mas às vezes tem que dar alguma sorte. Você falou de interesse por parte do poder público. Às vezes tem interesse por parte da própria população. Acho que um exemplo é o Haroldo Vasconcelos, né? Empresário, né, da Souza Paiol, que investe por conta própria em tantos casarões, inclusive no prédio do edifício Lilisa, onde hoje é o seu escritório em Pitangui, né? Sim. Existe o interesse de um empresário, né? Que tem, vamos dizer, condição financeira de promover e primeiramente tem o interesse, tem a vontade de fazer, mas uma andorinha sozinha também não faz verão, né? Exato. Deveriam existir outras pessoas que também tivessem essa vontade, né? De preservação. Mas, assim, hoje, sinceramente, eu não sei muito mais o que também se tem para preservar, né? Acredito que nós temos hoje um patrimônio que não é um patrimônio material, né? Que nós estamos falando de casarão, então nós temos um patrimônio material, mas nós temos um patrimônio imaterial muito importante que mesmo assim não é são as próprias pessoas. Sim. As pessoas são o maior patrimônio dessa cidade. E, no entanto, a história das pessoas ainda não estão sendo contadas do jeito que merece, do jeito que deveria ser. O turismo rural, eu acredito que seria algo muito importante para a nossa cidade, né? Para a valorização turística. Nós temos muita coisa bonita aqui para ver, né? Temos um povo bacana, muito bacana aí, muito de boa prosa na zona rural, né? Então, investir nesse patrimônio imaterial, né? E sair fora também dessa coisa meio feudal e família e bandeirante e colônia e tudo que está em volta dos casarões e de manter, enfim. Eu acho que valeria muito a pena para a história da nossa cidade, né? Eu falo com você porque foi em 2015, se eu não me engano, 2015, não. Estou ruim de datas aqui agora. Acho que foi 2017. Eu estava numa comissão de cultura, que na época eu formei essa comissão com mais duas amigas advogadas, e a gente formou uma comissão de cultura pela OAB, e aí, através dela, a gente conseguiu fazer alguns eventos, algumas coisas, e nós fizemos um workshop aqui de valorização à cultura indígena. Você imagina por quê, que né? Legal, é isso aí. Que foi muito bacana e movimentou muitas pessoas, sabe? Eu pude ver, assim, o interesse das pessoas nessa parte da nossa história, sabe? E eu ainda tenho os livros, as atas, a participação das pessoas, os vídeos que foram feitos na época. Então, nós fizemos num sábado de manhã, foi 8 horas da manhã, aqui na praça, aqui no Huaytec, naquele espaço ali que é do Estado, inclusive, e fizemos exposição, aí veio alguns indígenas, né, para participar,
Convidamos um pessoal da aldeia Caxixó, aqui em Martinho Campos também, que vieram também contar um pouquinho da constituição ali da comunidade. Que legal. Foi muito bacana e teve uma movimentação muito boa das pessoas de Pitangui. Acho que as pessoas se sentiram próximas, sabe? Aproximadas do evento ali. Só para você ter uma ideia, na lista de presença que nós coletamos, teve 700 e poucas pessoas que assinaram, Nossa, que passaram por lá ao longo do dia. E o evento era aberto, o portão era aberto. Isso. Então ainda tem aqueles que passam e não assinam, né? Mas assinado. Então, assim, e a gente percebe que existe sim potencial. Mas, eu falo, falta incentivo, falta... Não sei se tem vontade, porque eu acho que vontade muitas pessoas têm, mas acho que falta incentivo. Pois é, o povo mais antigo, né, passava para os seus descendentes a história oral, né, a história falada. Hoje a nossa geração pode recorrer aos documentos também, né, mas também, claro, a história falada. Você acredita que daqui a alguns anos, algumas décadas ou mesmo séculos, os registros das histórias que estão sendo feitos hoje, digitalmente, com entrevistas como essa nossa aqui, e outras iniciativas parecidas poderão contribuir para que como eu falei, daqui a um século ou mais, a história seja melhor contada, a história até aqui seja melhor contada do que a gente tem hoje para contar, para conhecer? Claro. Tem plena convicção que sim. E faltam iniciativas, né, para fazer esse tipo de coisa acontecer. Inclusive, já te parabenizei, né? Obrigado. Sem demagogia, é claro, mas eu te parabenizei, falei da sua ideia, falei do seu, né, desse impulso que você deu aí em relação a esse podcast aí do Pitanguense do Dia. Achei fantástico a sua iniciativa. Fica firme aí, não deixa apagar essa chama aí, porque tá muito legal. Eu até falei com você, né, quando você me chamou, eu falei assim, se fosse, eu falar nem para você me chamar, tem muito mais gente interessante para você chamar para esse podcast. Modéstia, aí. Eu falei, você falou, poxa, eu até te indiquei, né? Eu falei assim, chama Sim, fulano. Verdade. Tem muita gente aí bacana para conversar. E com certeza essas histórias, né? Eu até te mostrei assim, às vezes eu tô conversando com. Tem tios que ainda eu consigo pegar um pouco da memória quando a gente tá falando coisa de família, né? Minha avó, meu avô, tios, que sempre eles não estão vendo, não. Eu coloco o celular lá, gravando e eles falam. Grava ele falando. Eu gravo, aí depois eu mostro, que legal. Eu corto, coloco lá no grupo da família. Porque eu acho importante, sabe? E vai conectando. Exatamente. Hoje a gente está conversando, aí amanhã minha filha vai estar assistindo aqui, enfim. E eu acho que deveria aproveitar esse material e conversar com esse pessoal ali. Até falei com você, tem uma senhora aqui em Pitangui, a Dona Fia. Sim, é verdade. Vamos chamar ela também. Ela está com 103, 104 anos. E uma memória fantástica, tem muita coisa para contar, sabe? Tem muita gente aqui bacana ainda para você conversar aí para ter lá. E eu vou fazer questão de ouvir tudo, assistir tudo agora, né? Porque que agora coisa boa. Visual isso aí. também, Com muito orgulho, inclusive, né? O nosso episódio de estreia em vídeo. Eu tô toda com a Júnia intimada, porque tô sendo a que tá inaugurando. Com muito gosto. Fico muito agradecido também por isso. Você citou a sua filha, não podemos deixar de citar a Vitória, agora que a gente já falou da carreira profissional. Aliás, tem alguma coisa que de repente eu não tenha perguntado do aspecto profissional que você queira citar? Entendeu? Então assim, eu vim pra cá livre de pensar o que você ia perguntar. O que você perguntou, eu acho que sim, né? Tô tentando responder. Tá bem, mas fica à vontade a qualquer momento. Né, para ser algo, vier a sua lembrança, fica à vontade para citar. Mas então, vamos falar da Vitória. Como ela tá grande, né? Eu conheço ela desde pequenininha. Você conheceu ela pequena, né? Quantos anos que ela tá mesmo? Vitória vai fazer 18. Olha só. Tá uma moça já. Tá grandona. Já tá batendo as asas também. E eu sei que, né, enfim, ela te tem como grande referência, inclusive educacional, né? Você sempre foi uma mãe muito presente na educação dela, estimulando ela acredito que sim. a ler, a consumir boas músicas, né? Sem dúvida. Enfim, a valorizar também as raízes, as origens, né? Por mais que hoje, por mais que hoje essa geração dela permite que conheça culturas de várias partes do mundo, né? É ilimitado. Você tá aqui, você tá vendo um conteúdo, sei lá, da Coreia, do Japão, para usar exemplos mais longe, né? Mais distantes. Mas também eu sei que você sempre ensinou ela muito a valorizar a cultura local, da família, a cultura da cidade, né? E de Minas Gerais também, nas viagens que vocês fazem por Minas, não é?
A Vitória, falar de filho, acho que falar de filho para a mãe é sempre assim, né? A gente até toma aquele cuidado, fala assim, eu não vou ficar babando, né? Tem Fica à a vontade, mãe, a ela mãe merece. coruja, É. mas a Vitória é um presente, assim, na minha vida, é muito parecida comigo, Uhum. mas eu até falo, ela é uma versão potencializada e muito melhorada, mas bem parecida, e eu lógico, né? Você tem, eu sempre busco referências e tem uma parte bíblica que fala: ensina o seu filho o caminho que ele deve andar e quando for velho ele não vai se desviar dele. Então eu sempre pensei muito nisso, né? Nos ensinamentos que eu posso estar passando para ela Uhum. e para agir com inteligência e agir com sabedoria. Porque eu falo para ela, Vitória, e aí eu falo, olha, o inteligente, ele escuta, ele passa pela situação, ele precisa de experimentar aquilo e com aquilo ele aprende. O sábio, ele nem põe o pé lá. Ele aprende só de ver. Uhum. E agora o burro não aprende de jeito nenhum. Então você decide o que você quer ser. Né? Então, algumas coisas eu tento passar para ela nesse sentido, para ela exercer a sabedoria, através das minhas falhas, dos meus erros, dos meus acertos, que ela possa exercer a sabedoria, mas é claro, deixando ela se desenvolver por ela mesma, né? E às vezes eu falo com ela, ela fala assim, mãe, você tá me mandando embora? Você tá? Eu falei, não, eu não tô, mas eu quero você aqui no meu ninho, mas eu quero também que você tenha os seus propósitos, né? Uhum. E a minha filha, para mim, é meu maior presente. Eu falo que eu parei um pouco de preocupar, porque acho que principalmente na condição de mulher, né? Longe de levantar qualquer assunto em termos de sexualidade ou levantar qualquer bandeira nesse sentido. Mas eu acho que a condição de mulher coloca para a gente alguns obstáculos e coisas que geram muito impacto. A vida da mulher, ela é diferente em Uhum. aspectos sociais, cobranças sociais, enfim. Nós, mulheres, temos uma cobrança em termos de responsabilidade, postura, enfim, uma série de coisas que o homem não tem. Uhum. Né? A sociedade é uma sociedade machista, né? E infelizmente existe uma parcela muito grande das mulheres que são machistas também, né? E com isso nós, mulheres, nós acabamos nos cobrando muito a forma com que a gente se coloca, como que as pessoas vão me enxergar, e aí a gente pensa o tempo todo o que os outros vão pensar de mim. E eu só parei de pensar dessa forma o dia que eu sabia que a minha filha pensava o melhor de mim. Então, eu olho, às vezes, quando eu falo, ou quando eu coloco alguma coisa, eu vejo o olhinho da minha filha brilhar, o resto do mundo, para mim, não me interessa. Tá feito, tá ganho de. Tá ganho, tá Coisa ganho. boa, isso aí. Bacana demais, Júnior, com certeza. E tenho certeza que ela também sente isso, viu? Espero que sim, acredito que sim. Certeza. Ela provavelmente não estaria aqui falando, não, porque ela é tímida. Verdade. Eu também era, viu? Sou ainda um pouco. Mas eu era muito Mais ou tímida, menos. muito tímida. Eu era muito tímida. Fala assim, a minha família mesmo, se você conversar, como diz o bom mineiro, o povo lá de casa, Aham. você conversar com o pessoal lá de casa, lá, o pessoal fala, nossa, eu era uma menina muito, muito tatuzinho, sabe? Tatuzinho. E aí a gente vai desenvolvendo, acho que a letra profissional, né? E trabalhar em empresa, aí você vai aprendendo uma série de coisas também, você vai se soltando. Mas eu era bem, bem, bem fechadinha, assim, bem, bem jacuzinho. Interessante a expressão. Jacuzinho ainda sou, né? Porque uma vez jacu, sempre jacu. Mineirinho? Mineiro. Boa. E como que tem sido hoje trabalhar com o maridão, né? Porque hoje você está casada com o Ítalo, que é também advogado, vocês dividem o escritório. Que legal isso. Como é que tem sido? É bacana, assim, é um desafio, né? Foi desafiador, mas eu acho que em uma relação profissional, você tem que ter admiração e respeito, né? Então, existe, eu sinto isso de que existe forma mútua, sabe? Uhum. A questão da admiração e o respeito profissional que nós temos um pelo outro, a confiança no que cada um é bom, aquilo que cada um sabe fazer. Acho que a gente distribui bem as nossas rotinas, as nossas metas, sabe? Uhum. E a gente tenta não levar o trabalho para dentro de casa, pelo menos as discussões em relação ao trabalho. Essa história Boa. de que deixa na gavetinha, isso é impossível, ninguém consegue fazer isso, né? Porque a vida se mistura, a vida é um conjunto. Uhum. Mas é muito bacana, a gente tá bem alinhado.
tá bem alinhado nesse sentido. É diferente, é novo, e acho que os casais que conseguem fazer isso, acho que traz retornos positivos, né? Tanto para a vida profissional, quanto para a vida, né, familiar. É legal. Sim. E planos para o futuro? O que você pode antecipar para a gente aí? Para 2025 está começando agora. Você tem alguma novidade que você possa antecipar aí da sua área? Minha mente é uma mente tão pensante. Exatamente. Então, já ouviu o Augusto efervescente, fala, né, da síndrome do pensamento acelerado? Boa. Eu tenho certeza que eu a tenho. Mas assim, meus objetivos são sempre focados em relação à advocacia, né, projetos para minha família, e a maturidade também. Eu acho que a maturidade, a gente vai... Você abriu aí o podcast, já falei com vocês, não sei para que isso, mas abriu falando do dia que a gente nasceu, o ano, enfim. Quem não sabia quantos anos que eu tinha agora sabe, também não tem problema não. Tem que fazer as contas, hein? Eu não falei. Mas a gente passa por transformações, né? Então, tipo assim, eu tô com aquela coisa, 2025 é o ano que eu vou fazer 40 anos, então tô com aquela sensação também de aproveitar algumas coisas, de aproveitar a vida, de conhecer alguns lugares que eu ainda não conheço, mas meu foco sempre é muito assim, voltado à questão de trabalho também. Eu gosto de trabalhar, sabe? Então, sempre estou pensando, o que é a próxima coisa que eu vou fazer. Você sabe disso, né? Um pouco que a gente não convive tanto, né? Mas assim, quando a gente sempre está conversando, são conversas sempre muito intensas, né? A gente conversa bastante. Sim. Então, sempre eu estou pensando no próximo projeto. E tem muita coisa aqui, mas nada que inicialmente eu possa te adiantar. Fiquei sabendo que tem um livro aí em produção, em outro momento, né? Tem um livro em produção. Tem um livro aí em produção. Tem um livro aí que está saindo do forno aí depois de muito tempo. Coisa boa, assim, isso aí. Comecei, aí deixei, mas aí está vindo aí, tá dentro daqueles objetivos, assim, antes de morrer, né? Lógico que eu não tô falando. Não, mas entendi. Não, eu tô só falando o ditado, isso, exatamente. Né? Todo mundo tem que plantar uma árvore, não sei o quê, escrever um livro, então eu tô mais ou menos nessa vibe, né? Apesar que eu acho que árvore eu já plantei bastante. Ótimo, então. Eu já ia perguntar se vale um feijãozinho na época que a gente na escola a gente plantava no algodão. Acho que não vale não, hein? É legal. Fica aí, já dá a deixa aí para você me convidar de novo quando a gente for falar do livro. Tá feito o convite já. Adorei. Considere-se convidada. Adorei esse papo. E claro, também a Vitória, né? O Ítalo também, se quiserem vir para cá, falar aqui, contar as histórias deles. O Ítalo, então, adora contar uma história, adora uma prosa. Pois é, tá feito o convite. Afinal, aqui é o pitanguense do dia, né? Tem espaço para todo mundo falar. O Ítalo é de Paraupeba. Mas trabalha aqui, mora aqui, muitos anos aqui. Ainda não ganhou o título de cidadão honorário. Fica a dica. Fica a dica, hashtag fica a dica, câmara. Mas ele, muitos anos aqui já, com foco profissional aqui, né? Mas ele nasceu em Paraupeba, foi criado uma parte da vida dele em Martinho Campos, que é hoje onde a mãe dele mora, mas também é todo inteirado com a nossa história aqui, com a vivência dele na juventude, na adolescência, foi toda aqui no Lavrado, né? Para cima ali da delegacia. Então, ele também ele é pitanguense. Bacana demais. Júnior, nós estamos caminhando para o final do nosso papo. Queria deixar o espaço aberto para você deixar uma mensagem aí, né? Para quem está nos acompanhando até agora. Olha, eu estou achando muito bacana esse programa. Para quem está acompanhando, pessoal, participar, assim, muito, muito interessante. Fiquei mais uma vez, assim, fiquei muito feliz, assim, com o convite. A gente fica sempre, assim, um pouco apreensivo, né? O que vai me perguntar, o que vai... Mas acho que a nossa conversa conduziu de uma forma tão natural, tão bacana, né? Falar da gente é sempre importante quando a gente fala com transparência, com clareza, para quem a gente gosta. Então, espero que as pessoas aí tenham identificado um pouquinho, né, com o que a gente conversou, e é uma forma de entender que cada um tem a sua história, né? Cada um tem um pouquinho para contar, né? E estimular as pessoas também, né? Para valorizarem as suas histórias, a sua vida. Essa deixa aí para você convidar as pessoas. Aí tem muita gente bacana para você conversar. Conversa um pouquinho com os Silvas, com os Faria, com o Zé das Couve, com os Zés da vida aí, que tem muita gente bacana nessa cidade, que merece ter a história contada, que merece ser ouvida. E eu
percebo que vai ser muito importante para elas, importante para a família e importante para a sociedade, a estimular também, né? Que nós somos muito além daquilo ali que a história conta, dos sobrados, do casarão, dos bandeirantes. Nós somos um povo que tem histórias vidas multi, que merece ser falado. É isso aí. E você conheceu o podcast quando ainda era áudio, né, no lançamento. Hoje é o primeiro episódio, então, gravado aqui, o episódio piloto, né, que estamos gravando aqui no estúdio da Vila Vídeo. O que você achou? Eu achei, demais, né? Eu já entrei aqui vi um monte de... Agora que eu tô olhando, porque eu tô me habituando com as câmeras, né? Tem um tanto de câmera que eu nem sei para qual eu olho, então eu tô olhando para você. Nem sei como que vai sair. Eu falei que tem uma televisão ali. Sim. Eu falei assim, eu devia estar olhando para ela para olhar como que eu tô, assim, eu vou dar uma ajeitadinha no cabelo, enfim. É muito legal, né? Fluiu tão bem aqui a nossa conversa, mas tem um espaço muito bacana aqui, né? A Vila Vídeo aqui na cidade, já entrei assim encantada com o lugar, acho que vai sair daqui coisas muito boas, né? E eu quero assistir todas. Já entrei aqui falando com o pessoal, isso aqui tá bom para fazer umas aulas. Já conhece o pessoal, exato, quer fazer aulas aqui em vídeo, né? Bacana, exato. Muito feliz, assim, né? Você tinha me chamado, você já tinha me chamado para fazer a entrevista em áudio, né? Entrevista em áudio, e depois falei, Júnior, vamos fazer a inauguração lá do podcast, do vídeo, queria muito que fosse você, aí eu me senti importante, e quando a gente vem fazer algo que a gente se sente importante, é ótimo, flui que é uma beleza. Eu que me sinto importante pelo fato de você ter agradecido, e agradeço demais, adorei nosso papo, Júnior. Também, cara, também, vamos conversar mais vezes. É isso aí, gente, valeu demais, esse foi o ótimo papo com a Júnia Faria, advogada pitanguiense. O Pitanguiense do Dia é um podcast disponível no YouTube e no Spotify. Siga o @Pitanguiense do Dia no Instagram, Twitter, Threads e no X. Para você que está sofrendo com moscas, formigas, baratas, cupins e outras pragas que incomodam sua casa ou seu comércio, colocando sua saúde e a da sua família em risco, agora você tem uma solução prática e eficaz. Gota Letal, um multi-inseticida que vai resolver todos esses problemas. Não sofra mais, ligue e peça já o seu. Entregue em toda Minas Gerais. 31 99366 5415. Repetindo, 31 99366 5415.